É, meus amigos, com essa loucura desse ano aí, os preços tudo alto, não tá difícil ser enganado e cair numa roubada. Na verdade, tá muito fácil. Tem muita marca cobrando muito caro por coisas que com certeza não valem. Muitos produtos que já são muito antigos estão voltando agora pro mercado. E tem muita coisa realmente ruim por aí, infelizmente. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os notebooks que eu não recomendo que você compre. Sim, eu vou falar alguns modelos que são específicos, olha, não compre esse modelo e também algumas coisas que alguns notebooks têm que daí você deve evitar. Se eu te ajudar nesse vídeo, no final dele, deixa um like aqui, comenta também embaixo sua opinião e é isso, bora lá. Bom, fala galera, vocês estão aqui, é o Lip e a gente faz aqui vídeo de tecnologia em geral e muito vídeo de notebook, né? A gente fez aqui nesse ano basicamente todos os vídeos de lançamento de notebook que teve aí esse ano e a gente vai procurar sempre trazer todos os vídeos, então a gente já testou bastante e sabe dizer aí mais ou menos, né? Aquilo que é bom e aquilo que não é ruim, né? Mais ou menos não, a gente com certeza sabe dizer o que é bom e o que não é ruim. Mas bom, vamos lá. O primeiro notebook que você com certeza não deve comprar em 2026. Eu tô falando de qualquer notebook com um Intel Celeron Dual Core. E eu vou dar dois exemplos aqui no vídeo. O primeiro exemplo é o Positivo C14. Já passou pelo canal, fiz vídeo dele recentemente, é um notebook de um salário mínimo, um dos mais baratos que você consegue comprar no Brasil. E o outro exemplo também que usa esse mesmo processador é o Asus VivoBook 15 com Intel Celeron Dual Core. Qual que é o problema desse processador que está presente aqui, por exemplo, no Positivo C14? O problema é que o processador só tem 2 núcleos e ele é muito fraquinho. Então quando você abre apenas um aplicativo, por exemplo, o Google Chrome em um notebook com esse processador, tá? Olha só, já fica com 100% de uso, só com um aplicativo aberto. Como resultado, ele é um processador que funciona no Windows, mas só para um aplicativo por vez e coisa muito básica. Se você for abrir um Excel, por exemplo, uma planilha já mais pesada com muita coisa, o processador já vai começar a travar, o notebook já fica muito lento. Então você vai acabar passando muita raiva. Olha, eu entendo que tem algumas pessoas que precisam de um computador e não tem o que fazer, e que é o mais barato possível. Geralmente esses computadores com Intel Celeron são mais baratos, né? O Positivo C14 hoje está por volta de R$ 1.800 e o Asus VivoBook 15 com esse Intel Celeron está por volta dos R$ 2.000. Porém, na minha opinião você vai acabar não conseguindo fazer muita coisa com esse processador mesmo. Não vai. Então, ao invés de comprar um notebook, compra um tablet mais barato, tipo um Redmi Pad 2, por exemplo, na faixa dos R$ 1.300, já com mais memória RAM, vai te dar mais poder de processamento para você trabalhar ali com planilha ou com qualquer outra coisa. Às vezes até mesmo um Galaxy Tab S11, S10 FE, enfim, tem várias outras opções de tablets legais. Já tem aqui um vídeo no canal de tablets, vários tablets, inclusive tem vídeo de quais iPads comprar, então dá uma olhada aqui no canal. Eu acho que se você vai comprar um notebook mais barato, vale a pena comprar um tablet. Então, notebook Intel Celeron com Dual Core, não compre. Próxima coisa que você não deve comprar é um notebook com 4 GB de memória RAM. Já falei isso no vídeo passado que eu fiz exatamente com esse tema. Olha, não dá. 4 GB de memória RAM, não importa se você vai usar Windows, Linux ou Mac. Hoje em dia não tem como, nem Android. Não tem mais um sistema operacional que você consiga usar de verdade com 4 GB de RAM. Você vai passar raiva. O Chrome, para poder funcionar, o Google Chrome, um dos navegadores mais usados hoje em dia, para ele funcionar de uma forma normal ali, com 2, 3 abas abertas, ele já vai consumir 4 GB de RAM. Não tem como. A não ser que você consiga uma promoção muito boa de um notebook com 4 GB de RAM que aceite upgrade de memória RAM. Aí você vai comprar ele já comprando mais memória RAM para colocar. Porém, como hoje em dia a memória RAM está muito cara, é bem provável que você não vai compensar para você fazer isso, né, de comprar um notebook com 4 GB e depois colocar mais memória RAM. Então, como resultado, eu já vou te falar logo de cara, não compre nenhum notebook que tenha 4 GB de RAM. Ponto final. Beleza, o próximo notebook que você não deve comprar é qualquer notebook com RTX 3050 que custe mais do que R$5.000. Então, notebook com RTX 3050 ainda é uma boa, ele ainda aguenta bem para algumas pessoas que precisam... Cara, eu preciso de um notebook bom, simplesmente bom, e que eu preciso ter uma placa dedicada para fazer uma coisinha ou outra ali de vez em quando. É um trabalhinho, é abrir um jogo ali, né? Nada absurdo, nem um jogo tão pesado, nem um trabalho tão pesado, quero jogar com tudo no mínimo. Cara, a RTX 3050 aguenta. O problema é que até o ano passado a gente pagava valores muito bons, né? Hoje em dia tá muito caro. Eu tava navegando hoje aqui nos marketplaces, Amazon, Mercado Livre, etc. Não é difícil encontrar vários modelos aqui com a RTX 3050, como esse aí que vocês estão vendo na tela, por R$5.000 ou mais. Seja da Asus, da Acer, não importa. Olha, não pague isso.
Por quê? Bom, primeiro porque a RTX 3050 é uma placa de entrada. Segundo, ela tem 6 GB de VRAM, que é a memória RAM da placa de vídeo. O que significa que já tem algumas aplicações que precisam de mais VRAM. Só que o principal motivo não é esse não. O principal motivo é porque, por ela ser mais antiga, ela sequer tem as tecnologias para games que as placas 40 e 50 têm. Por exemplo, o Frame Generation. E é o Frame Generation que salva essas placas. Uma RTX 4050, por exemplo, quando você está no Cyberpunk, você colocou lá tudo no mínimo em Full HD. Se não estiver entregando tantos FPS, não chegou em 60 FPS, por exemplo, você pode entrar lá nas configurações, ativar o Frame Generation e ele vai basicamente dobrar seus FPS. Você estava rodando a 30, vai rodar a 60. Você estava rodando a 60, vai rodar uns 100 FPS, mais ou menos. Já a 3050 não tem como fazer isso. A RTX 3050 não tem Frame Generation. Então, pagar muito caro nessa placa é loucura, visto que é possível encontrar, mesmo hoje em dia com os preços caros, promoções com notebook com a RTX 4050 nessa faixa dos 5 mil reais. Então vai comprar com 3050, saiba, é um pouco mais limitado, dá pra usar sim, dá pra jogar sim, mas com as suas limitações. Jogo tudo no baixo, vai trabalhar, dá pra trabalhar, mas tem as suas certas limitações. Já tem comparativo aqui no canal, vários vídeos com notebook com a RTX 3050, inclusive tem esse vídeo aqui, ó. Qual RTX comprar de notebook? Veja esse vídeo que lá eu falo pra você qual que é o melhor para cada uso e você consegue ver a diferença de cada um. Então, mais de 5 mil reais, que é o preço que tá custando normalmente fora de promoção, não compre. Quer pagar mais barato? Entra no nosso grupo de ofertas, eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição. É de graça, lá a gente tenta te ajudar, né? Então tem uma comunidade forte, muita gente lá que se ajuda, então o pessoal pergunta, outras pessoas respondem, dúvidas. Tem também aqui umas pessoas do canal que trabalham aqui só para responder também lá no grupo, para tirar dúvidas. E claro, lá a gente manda sempre quando tá barato os notebooks também, beleza? Você não paga nada por isso, então tá aqui na descrição. Beleza, agora vamos falar de Mac, tá? Tô até com o Mac aqui na mesa. Especificamente, vamos falar de MacBook com Intel. Já faz um tempo que vem sumindo um pouco do suporte da Apple para o MacBook com Intel, mas recentemente aí já foi anunciado que para as próximas versões do Mac, mesmo que você tenha os últimos MacBooks possíveis com Intel, eles já não vão mais receber por suporte, né? Então assim, já não aconselho que você compre hoje em dia, pagando caro, qualquer MacBook com Intel. Você não vai conseguir instalar as novas versões do macOS, você não vai ter nenhum suporte da Apple em relação a isso, e muitas aplicações que hoje rodam para Mac vão deixar de rodar também com o passar do tempo, né? Porque vai estar desatualizado esses Macs com Intel. Não significa que eles de modo geral não valem a pena. Se você pagar barato, souber quanto está pagando, beleza, mas pagar caro, principalmente tem algumas lojas, né, que até mentem e falam que ele está lacrado. Isso acontece muito em loja física, né? As pessoas compram MacBooks usados, compram a caixa da China, fecha, fala que é lacrado. Gente, MacBook com Intel já deixou de ser fabricado desde 2020. Então, se hoje em dia você encontrar alguém falando que é novo, pode duvidar, porque não vai ser. Então, tenha muita atenção para comprar MacBook com Intel. Depois, MacBook Air M1. Olha, MacBook Air M1 chegou no final da sua vida esse ano. Ele só vai receber mais uma versão do macOS, né? Provavelmente ali a versão de 2027 e fim. Sim, ele ainda vai funcionar bem por esse ano e por ano que vem também, recebendo essa atualização. E mesmo quando passar, né, 2028, ele tiver uma versão desatualizada, ele ainda vai funcionar bem. O problema é o preço disso. O MacBook M1, em algumas situações, ele é sim melhor do que o MacBook Neo. Mas o MacBook Neo, em performance, ainda assim chega bem próximo do MacBook Air M1. Eu diria que o MacBook Neo tem entre 80% a 90% da potência do MacBook Air M1. Com a vantagem de que ele é mais novo, você consegue comprar ele novo lacrado e ele vai atualizar por pelo menos mais 7 anos, enquanto o MacBook Air M1 vai ficar para trás. Então, não é que você não deve comprar o MacBook Air M1, ele é muito bom e você pode sim comprar o MacBook Air M1, desde que você compre usado num bom valor. Quanto que é um bom valor para o MacBook Air M1? Olha, tem que ser bem menos do que está custando o MacBook Neo. Hoje, o MacBook Neo subiu de preço, né? A Apple subiu o valor de tudo. Ele estava custando R$ 4.500, agora já foi para mais de 5 mil reais, 5.399 a última vez que eu vi. Vocês estão vendo aí na Shopee, o melhor lugar que tem para comprar ele. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Tá muito caro, infelizmente tá caro, é complicado. Mas, se você precisa do notebook, não tem o que fazer, você tem que comprar, você vai acabar se dando de cara aí com o MacBook Neo. E aí, nesse sentido, se o MacBook Neo está custando 5 mil e pouco, você não vai pagar 4 mil reais, por exemplo, no MacBook Air M1. Não faça isso, tá? Se você conseguir um muito novo, pouco ciclo de bateria, pô, legal mesmo, na faixa dos 3 mil reais, 2.900 reais, pô, aí pode comprar. Agora, mais do que isso, eu já repensaria, eu já iria no MacBook Neo ou até mesmo num Air M4, M3 ou M5, que vão durar mais tempo. Bom, vamos encaminhar então para as últimas dicas, que é
Não compre um notebook só olhando o número do processador. Eu já falei isso no vídeo passado, ficou bastante dúvida, então eu vou falar de uma forma ainda mais simples para você que é leigo entender. Às vezes você está indo lá comprar um notebook, você está vendo um anúncio como esse daí, e você vê, por exemplo, um Intel i5 como processador. Aí você fala, pô, legal. Aí depois você vai para um outro anúncio do mesmo notebook que está com Ryzen 7. Você pensa assim, a versão com Ryzen 7 é muito melhor, porque Ryzen 7 é melhor do que i5. E aí, às vezes, a versão com Ryzen 7 está o dobro do preço da versão com i5, ou está muito mais caro. Só que, na verdade, não é. Nesse caso, por exemplo, que eu mostrei para vocês, do Lenovo Slim 3, o Ryzen 7 ele é sim melhor, principalmente para jogar. Mas não é a diferença de potência absurda em relação ao i5. Nem todo Ryzen 7 é melhor do que um i5, nem todo i5, por exemplo, é melhor do que um i3. Sim, tem i5 melhor do que tem i3 melhor do que i5, dependendo da geração. Como é que você sabe se um processador é melhor do que o outro? Bom, primeiro você tem que olhar a geração dele, é o primeiro número que vem depois do número do processador. Então, o Ryzen 7 começa com 5 depois, já sabe que é da quinta geração. Começa com 7, já é a geração 7000 dele. No caso da Intel, a mesma coisa. Começa com 12, depois do i5, é 12ª geração. Se começa com 13, 13ª. 14, 14ª. Quanto melhor a geração, melhor. Mais forte, mais eficiente é o processador. Mas também aqueles outros números do meio importam. E também a letra final. Letra U, o processador geralmente é um pouco mais fraco. Ele é focado em desempenho energético. Ele tem uma potência boa, mas também é focado em economizar bateria. Termina em H, ele já não se preocupa tanto em bateria. Ele se preocupa em performance. E termina com HX, ele é gamer, ele é focado em performance absoluta, ele é muito mais forte do que um processador que não tem essas siglas. Então assim, olhe as siglas, mas principalmente é muito mais fácil, veja testes. Procura aqui no YouTube, pode ser no meu canal, pode ser em outro canal do YouTube, tem milhares de canais aí que testam notebooks. Pesquisa e vê ele rodando jogos, compara com o outro, não compre só pelo número do processador. Já falei isso aqui, já passou várias vezes no canal. Muitos i3 melhor do que i5, muitos i5 melhor do que Ryzen 7, muitos Ryzen 5 melhor do que Ryzen 7, então não é só porque é um 7 que é melhor que um 5, não é só porque um 5 é melhor que um 3, beleza? E por último, mas não menos importante, não pague mais do que precisa pagar para o computador, né? Então assim, economize. Você vai em loja física comprar, saiba que geralmente é mais caro do que você comprar na internet. Pesquisa dos preços, vê quanto está custando. Entra lá no grupo do Telegram, por exemplo, a gente tem grupo no WhatsApp e no Telegram. Mas se você entrar no do Telegram, você consegue ir na abinha de pesquisa e digitar o nome do notebook que você quer comprar lá no nosso grupo. E aí você vai ver todas as mensagens que a gente mandou daquele notebook. Você vai poder voltar um mês atrás, 2 meses, 3 meses. E aí você vai poder ver as promoções que ele teve e quanto é que ele está custando. Às vezes você está comprando ele agora, ele está numa promoção, você quer saber se a promoção é real ou é fake, olha lá quanto ele estava custando e você vai poder comparar para ver se está valendo a pena ou não. Então assim, não pague caro, pesquise antes, olhe os preços, veja vídeo e aí você não vai se arrepender. Bom, as dicas são simples, mas acredite se quiser, ajuda demais. Se você não comprar nenhum desses aqui, em roubada, você não vai cair. Tá? Espero que tenha ajudado você. Se você concorda comigo ou não concorda, comenta aqui embaixo. Se faltou eu falar alguma coisa, por favor, comenta aqui embaixo também. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Valeu e falou. Espero que você monte um setup topzera aí, viu? Tamo junto.